Só na igreja paz do Senhor mesmo? Amém. Aleluia. Bom dia, pregando a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor, irmãos. O livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo número 26. Essa mensagem Deus falou comigo esses tempos atrás. Até cheguei a pregar algo dessa mensagem em uma igreja que Deus permitiu, mas Deus me fez novamente repousar sobre esse texto, irmãos. Deus abriu um leque na minha frente e me fez entender algo muito mais profundo do que Ele queria falar comigo. Deus colocou essa mensagem no coração para falar para a igreja. Vamos estar lendo esse versículo, irmãos. Apenas um versículo, depois nós iremos lá para João 14, 8. Amém? Evangelho de João 14, 8 depois. Vamos estar lendo então. 1,26 diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora vamos, irmãos, lá no Evangelho segundo o escritor João, em número 14, verso número 8. Agora nosso Senhor Jesus falando aos seus discípulos, a Felipe. 14, número 8, diz assim a palavra do Senhor, para que nós possamos entender que Deus quer falar conosco nesta noite. Aleluia. Diz-lhe assim: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. É Deus. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Ô glória. Aleluia. Irmãos, nós estamos debaixo de um texto que é o princípio da palavra do Senhor na vida do ser humano, na vida da humanidade. A Bíblia diz que Deus coloca em seu coração criar ao homem a sua imagem e a sua semelhança. E assim o Criador fez, irmãos. Ele forma o homem a sua imagem e a sua semelhança. Agora a Bíblia diz que Deus ele tem um contato direto com o ser humano. E ele começa a conviver com o ser humano. Ali ele forma um jardim, coloca os animais naquele jardim, coloca Adão para guardar aquele jardim, para cuidar daquele jardim. E agora levanta uma disjuntora no lado de Adão, uma companheira para o auxiliar, e coloca ali, irmãos, como muitas vezes eu já preguei aqui, apenas um mandamento de obediência, que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só que a Bíblia diz que a serpente o encantou ou seduziu, e ela cai, juntamente Adão cai, e a humanidade juntamente cai com Adão em decadência. Eu quero definir aqui para a igreja o que significa imagem. Imagem é tudo aquilo que você contempla. Por exemplo, um retrato é a imagem de alguém. Um quadro é a imagem de alguém. Deus olhou o ser humano e falou: eu vou fazer o ser humano a minha imagem. Ele colocou a sua imagem no ser. É, Pai, aleluia. Mas a semelhança é totalmente diferente. É Deus. Semelhança é quando você vê algo e faz você recordar de outra pessoa. É, Pai. Por exemplo, você vê uma pessoa e ela faz você lembrar pelos seus gestos, pelo seu falar, pelo seu agir, de uma outra pessoa que você conhece. E Deus coloca a semelhança divina no ser humano. E a semelhança só é adquirida, irmão, com o contato. É Deus. Você vê, por exemplo, uma pessoa que mora no estado de São Paulo, se ela vai viajar ou fica lá no Paraná, se ela fica 20 anos lá, irmão, você começa a conversar com essa pessoa, ela começa a adquirir o quê? O idioma, como eles falam lá, é a mesma língua.
Mas só que o sotaque é diferente. Quando Pedro estava no sinédrio, questionaram a Pedro, dizendo: você estava com ele. Porque a tua fala, Pedro, te condena. E pelo pecado, irmãos, Deus tira o homem do jardim do Éden. E ele perde a semelhança divina. E é isso que nós vamos tratar. É isso que Deus está falando com a tua igreja nessa noite. Que não adianta você ter imagem, mas não ter semelhança. Glória! Só tem um meio de adquirir e restaurar a semelhança do Criador em nós, que é convivermos com Ele, andarmos com Ele, falarmos com Ele. Aleluia! Quando Adão não saiu da presença de Deus, o pecado se apoderou da humanidade. É Deus! Porque já não tinha mais alguém para contemplar a semelhança. Deus é santo, irmãos, e o pecado não podia habitar diante de Deus. Houve um muro, uma separação diante do homem e do Deus! Mas que a Bíblia diz que desde o Velho Testamento Deus começa agora a impulsionar o ser humano, a convidar o ser humano a andar com Ele. Pai! A ser guiado pela sua voz, a ser direcionado pela voz do Criador. Começamos, por exemplo, irmão, por Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais. A Bíblia diz que Enoque então uma atitude de caminhar com o Criador, e Deus acha graça na vida de Enoque e o tira da terra para ele. Mesma coisa foi com Noé. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. E Noé achou graças aos olhos. E Deus preparou uma arca, porque Deus contemplava o coração de Noé, que ele se preocupava em ter somente a semelhança. Aleluia. Mas ele queria também ser completo diante de Deus. Aleluia! Irmão, Jesus se manifestou para restaurar aquilo que está decaído. Nós expressamos a imagem, mas o mundo tem que enxergar a semelhança. Aleluia! Noé tinha imagem, mas ele queria a semelhança. Deus! E pela obediência de Noé, ele provava que ele era a imagem e a semelhança. Aleluia! Porque ele ouviu a voz do Criador uma vez e começou a trabalhar em prol da salvação da sua família. Quem contemplava a vida de Noé, via que ele era diferente dos outros homens. Os outros viviam para si mesmos. Noé vivia pelos seus. Vivia pela vontade do Criador. A Bíblia diz agora também que Deus chama Abraão, irmão. Ele pede a Abraão, dizendo: Abraão, eu faço um convite a você. Sai do meio da tua parentela, do meio da tua terra, do meio da tua família, e vai a uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. E Abraão, ele sai, irmão, onde ele está. Ele sai ouvindo a voz de Deus. A uma terra que ele não conhecia. E o deserto foi um tratamento na vida de Abraão para restaurar a semelhança de Deus na vida de Abraão. E a Bíblia diz agora que Deus vai na semente de Abraão, Isaac. A Bíblia diz que há uma grande fome na terra. E Isaac coloca em seu coração em descer ao Egito. E Deus fala a Isaac dizendo: ei, Isaac, desce na casa dos filisteus de Abimeleque e habita lá. E lá eu vou te abençoar. Não vá para o Egito, Isaac. E a Bíblia diz que Isaac ouve a voz de Deus e obedece o seu Criador. Aleluia! Deus sempre convidou o ser humano a andar com Ele, a confiar na sua palavra. Mas muitos viram as costas para a voz do Senhor e voltam para o Egito. Deus está falando: confie em mim, aonde você está, eu posso te abençoar. Aleluia! Não queira fazer
Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz agora que Deus vai tratar com Jacó. Jacó, convida Jacó a caminhar na tua presença. Mas Jacó só começa a caminhar na presença de Deus, irmãos, depois que ele começa a ver que a sua vida está cercada de problemas. Quando ele está no fundo do poço. Certa vez ele engana seu irmão, engana, melhor dizendo, ele conta a herança do primogênito de Esaú, trocando por um prato de lentilha, por um guisado. Depois a sua mãe escuta seu pai dizendo que abençoava seu filho, Esaú, que era o mais velho. E a Bíblia nos diz que ele vai, irmãos, e se disfarça, coloca as vestes de Saul, o pelo do animal no seu braço, no seu pescoço, porque ele era liso, e liso de verdade. E chegou diante do seu pai, e seu pai perguntou a ele: quem és, meu filho? E ele disse: eu sou Esaú. Se assenta, pai, come do guisado que eu fiz da caça, e me abençoa. E a Bíblia diz que Isaac diz: o cheiro das vestes é do meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. É Deus. E ele questiona: então eu sou Esaú. E agora, irmão, roubando a bênção do irmão, está condenado à morte pelo seu irmão. Foge da tua terra e vai para a casa de Labão. Passa-se 20 anos, irmãos. E Deus manda ele retornar ao encontro do seu irmão. Quando ele passa no vale de Jaboque, ele vai ter um encontro agora com o Todo-Poderoso. Com Deus que cuidou de Abraão, que cuidou de Isaac, que ele faz uma aliança em Betel. Agora a Bíblia diz que ele luta com o varão. E o varão toca em sua coxa. E ele vai: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E a Bíblia diz que o varão pergunta a ele: quem é você? E ele diz: eu sou Jacó. E que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus olha para ele e vê que ele não ocultou quem ele era. É, pai. Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, a sua família. Mas diante de Deus, não temos como enganar. Aleluia. Não teve como ele dizer: eu sou o Esaú. É Deus. Não. Quem estava falando com ele era aquele que sondava a entranha da alma, Aleluia. que olhava profundo e no íntimo do coração. É Deus, aleluia. Você quer a bênção? Quero. Mas quem é você? Oh, glória. Eu sou Jacó. Assuma, irmão, quem você é. Aleluia. Não queira ter somente imagem e não queira semelhança do Criador. Para manter. Deus quer uma relação com o ser humano clara. Você chegar diante dele e não se conformar e você ser Jacó. Aleluia. Você entender que você sendo Jacó só te causou mal, É Deus. só gerou a morte em você. E naquela época, irmão, quando se dava um nome a uma pessoa, quando passavam os anos, a vida daquela pessoa mostrava o caráter dela, era como se o nome dela lhe foi dado. O nome de Jacó simbolizava o seu caráter, enganador, suplantador, porque ele estava agarrado no calcanhar do seu irmão É Deus. quando nasceu. E quando ele reconhece a sua origem, o seu ser, a sua natureza pecadora, Deus fala: você não pode ter mais esse caráter. Esse nome não serve mais para É, você. pai. Glória a Deus. Eu vou colocar o teu nome agora de Israel. Aleluia. E sabe o que significa o nome de Israel, meu irmão? Aquele que luta com Deus. E algumas traduções diz: aquele que tem um confronto com o Todo-Poderoso. Sabe o que é luta, irmão? Luta corporal. É se agarrar, é grudar, é lutar. É você buscar a Deus de uma maneira tal, irmão, que Deus não se vê. Aleluia. Não se vê longe de você.
longe do Criador, como o pastor Celso falou aqui esses dias atrás. Você entende que a sua vida não tem mais sentido sem Deus. E Jacó se agarrou para tal maneira, o Senhor dizendo, eu não quero mais ser assim. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso da tua bênção. Glória a Deus. Sabe, irmão, você pode enganar, irmão. Pode mentir para ele receber a bênção do homem aqui na terra. É Deus. Como Jacó fez. Mas a bênção de Deus, você só adquire quando você revela quem você Aleluia! diante do Todo-Poderoso. Quando você chega diante de Deus, não existe máscara. É, Pai. Não existe barreira entre você e Deus. Esse é o verdadeiro adorador, irmão. Hã? O fariseu e o publicano, Jesus ensinou a igreja. Não adianta chegar aqui com a aparência somente marcha. É Deus. Mas o publicano ele reconhecia: Aleluia. eu não sou digno. E nunca podemos chegar diante de Deus como justos, porque não somos. Temos que chegar diante dele como pecadores, porque somente o sangue de Jesus nos justifica do pecado. Glória a Deus. Como o profeta disse, aqueles que são humilhados serão exaltados. Assim foi com José. O irmão leu aqui hoje. Faraó olhou para José e disse: aí está o varão ao qual tem o Espírito de Deus. José tinha a imagem e que a semelhança. Assim foi com o povo de Israel no Egito. Deus tirou ele e pegou para caminhar no deserto, porque precisava restaurar a semelhança do Criador. Mas sabe que a semelhança só é restaurada com o contato. É Deus. Deus da glória, aleluia. Com Adão no jardim do Éden, a humanidade perdeu a presença. Ele disse que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aquele que peca não pode habitar na presença de Deus. É necessário o sacrifício de Cristo para que nós possamos ter esse aval, esse contato. É, Pai. Agora a Bíblia diz que no Sinai o povo pede que querer ouvir a voz de Deus. E pede para Moisés falar com Deus e parar a eles. Agora a forma verbal é tirada do povo. Deus já não comunica com o povo de uma forma direta. Utiliza de pessoas como profetas, sacerdotes e assim por diante. Mas Deus viu que a humanidade estava se decaindo numa imoralidade tão grande que houve a necessidade de enviar a Jesus, para que nós possamos olhar a verdadeira imagem e a verdadeira semelhança de Deus. E aqui chega esse texto que eu estava meditando. Felipe queria ver o Pai. Felipe queria ver a Deus. E Jesus disse: ei, Felipe, você está andando muito desligado. É Deus. Você está tanto tempo comigo. Como você disse que você quer ver o Pai? É, Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Deus da glória, aleluia. Em 1 Pedro 2, no meio do versículo, diz que Jesus é o exemplo. É Deus. Que todos aqueles que estão chamados temos que andar como Jesus andou, porque Ele é o exemplo. Então Deus colocou agora seu filho, irmão, para que você olhe para Ele e restaure a semelhança Aleluia. que o inimigo da sua alma roubou de ti. Eu chamo a atenção de Pedro, irmão. Pedro sempre que olhava para Jesus, eu acho que a sua vida é assim. Ele olhava para Jesus e ele via alguém que ele não conseguia ser. É, Pai. Porque a sua natureza o impedia de ser assim. E é engraçado que com Pedro, Jesus trabalhava, irmão, no apego. Jesus trabalhava no cajado. Certa vez Pedro começou a questionar Jesus acerca da crucificação. Jesus falou para ele: arreda-te, Satanás. É Deus. Imagina alguém falar isso para você, irmão. Imagina um pastor chegar para você e falar isso. Você
Sabe qual é o maior desafio, irmão? É você olhar para Jesus e contemplar aquilo que você não tem e buscar adquirir aquilo que Ele tem para te oferecer. Jesus veio para restaurar aquilo que está caído, para desfazer todas as obras do diabo. Por isso Ele se manifestou. Então Ele veio para restaurar, irmão, a imagem e a semelhança. Aleluia! Glória a Deus. Mas só que tem muita gente se preocupando somente com a imagem. Aleluia! Só a imagem não adianta. Oh, glória! Porque você pode chegar de terninho lá no céu, É Deus! cabelo levino pro lado, Aleluia! cabelo embaixo do braço. Jesus olha para você e vai dizer: eu nem conheço você, meu amigo. É, Pai! Você gostava de praticar iniquidade, pecado comigo, lascívia, adultério. Eu nem te conheço. Mas aquele que é semelhante convive com ele, tem intimidade, anda como ele anda, fala como ele fala. Oh, xaramana! Aleluia. Glória a Deus. Lembra? Paulo foi tão ousado que ele não pediu para a igreja olhar para Cristo e dizer: seja meu É, imitador. Pai! Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho imagem, mas também tenho semelhança. Anda comigo porque você anda com Jesus. Ei, xaramana! Aleluia. Ei, irmão, você tem que entender que Jesus veio para restaurar a tua vida por completo. Abre o coração, deixa ele entrar, deixa ele ir. Não adianta viver na aparência e não ter a semelhança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Orei, que irmão, quem anda com ele você sabe. Quem anda com ele você vê. A Bíblia diz que pela árvore você conhece o fruto. Não tem como a árvore boa dar fruto ruim. Jesus falou, irmão, não adianta ter imagem, tem que ter semelhança. Não adianta ter folha na figueira e não ter fruto. Jesus está falando, é hora de ver o encontro real com Deus. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. João Batista era um homem, irmão, que a turma confundia ele com o Messias. Porque João Batista tinha imagem, mas também tinha semelhança. Pai! Glória a Deus. Imagina você andar na rua e a turma falar: aí vai o Messias. É Deus! Porque a fala de João Batista era que nem de Jesus. O caminhar dele era como Jesus. As atitudes deles contra o pecado era como Jesus. E foi até um ponto, irmão, que Jesus teve que permitir que ele morresse para que o evangelho se difundisse e fosse anunciado. Você nunca se pensou porque Jesus não foi lá até a cadeia tirar João e salvar ele? Porque o ministério de João era tão grande que ele teve que morrer para o ministério de Cristo crescer. Aquele que tem imagem e semelhança, ele faz a diferença onde ele chega. A mensagem dele tem impacto. Aleluia. Glória a Deus. Ele prega para ganhar alma. Ele não prega para se aparecer. Porque ele tem a imagem e também tem a semelhança. Em João 5, a Bíblia diz que Jesus vai à festa da Páscoa em Jerusalém. E a Bíblia diz que havia um tanque chamado de Betesda, aonde por certo tempo um anjo tocava nas águas, e aquele que fosse primeiramente colocado dentro do tanque era curado de qualquer enfermidade. A Bíblia diz que esse tanque era junto à porta das ovelhas. Por quê? Porque esse tanque era utilizado para lavar ovelhas, animais, a sacrifício. O animal que era observado, analisado, examinado para sacrificar, se não tinha um defeito, ele era lavado nesses tanques e levado até o altar do sacrifício e sacrificado a Deus. E esses homens estavam nesse lugar, irmãos, esperando o mover das águas. Um local onde
estava coxo de sua perna. Não podia andar. E ele esperava uma agasalho e nunca conseguia se chegar até o tanque, porque a sua enfermidade o impedia. É engraçado, meu irmão, que estava tendo uma festa em Jerusalém, a Páscoa. E Jesus deixou a festa e foi no local onde tinha necessidade verdadeira, onde tinha enfermos, pessoas necessitando dele. Ele se retirou de uma festa, irmão, onde só tinha aparência. Aleluia! Só tinha imagem, mas não tinha semelhança. Então ele foi, irmão, onde tinha a semelhança, não do homem restaurado, mas a semelhança do pecado. Porque o pecado te impede de caminhar. O pecado te impede de alcançar os teus objetivos. Jesus foi aonde tinha uma necessidade verdadeira. Quando ele chegou diante desse homem, irmão, ele disse: ei, quer ficar são? Quer se levantar? Quer andar? E esse homem, irmão, olhou para o sentimento dele, porque ele estava amargurado. Ele disse: ei, estou 38 anos tentando, Senhor. 38 anos tentando, ele tinha mágoa no coração. E todos aqui vão e ninguém me leva até o tanque. Jesus fala para ele: pega a tua cama, levanta-te e anda. E sabe o que me chama a atenção, irmão? Que a amargura que estava naquele coração não pode impedir a fé desse homem de se levantar. E sabe o que Deus falou no meu coração quando eu li isso, irmão? Que o crente não vive por sentimento, ele vive por fé. E Jesus se levantou, irmão, no chão para você caminhar com ele. Não para você ficar guardando raiz de amargura no coração. Não fica olhando para o tanque, irmão. No tanque não tem esperança. Tem muita gente passando você para trás. Mas olha para Jesus. Ele está dizendo para você: levanta-te e anda comigo na terra. Aleluia. Salmo 116 diz, irmão, o salmista escreveu: os inimigos estavam perseguindo ele, querendo matar e destruir. Ele falou: ei, eu andarei com o Senhor, eu andarei com o Senhor na terra dos viventes. Sabe o que é isso? É a atitude de servo a Deus. Você querer andar com ele. E é fácil andar com Jesus? Lógico. Vamos voltar na vida de Pedro. Pedro se achava, irmão, tão seguro, tão firme na fé, que ele questionava Jesus. Quando Jesus chegou a ele dizer: ei, Pedro, todos vocês vão se escandalizar essa noite. O que está escrito, Pedro? Fere-se o pastor, e o rebanho é espalhado. Pedro falou: Senhor, ainda que os 11 te abandonem, todos virem a costa para você, eu não te nego. Isso é o problema que o cristão tem que tomar cuidado. Deus! E quando Jesus fala, você questiona. Pai! Jesus sabe o que ele fala, irmão, porque ele é onisciente. Ele é onipresente e onipotente. Mas quando você quer fazer a sua mão, Jesus se afasta. Porque Jesus quer que você cair, irmão, para você se levantar de novo. Deus! Mais humilde, confiante. Aleluia! Porque servir a Deus, irmão, é como andar de bicicleta. É você aprender a andar de bicicleta. A minha filha está aprendendo. E você pega uma bicicleta e coloca a criança para fazer rodinha na bicicleta? Logicamente que não. Você coloca uma rodinha ali. Pai! E o pai vai segurando a criança e vai levando. Assim é quando você aceita Jesus e tem o novo nascimento. Ele Aleluia! vai do teu lado. Vai equilibrando você. Vai caminhando. É um contato, é uma intimidade. Aí você começa a adquirir um pouco de equilíbrio. O que ele faz? Tira as rodinhas. Mas mesmo assim ele continua segurando. Vai levando, caminhando. Aí ele vê que ele consegue ver que você está dando umas pedaladinhas. Ele solta você e vai andando atrás correndo. E você vai pedalando, vai pedalando, vai pedalando. Chega um momento onde você começa a andar sozinho. E o pai fica observando de longe. Pai! Isso é o momento que Deus permite que você ande por fé na terra. Ele tira o sentimento do teu coração. E quando o pai está perto é fácil. Você chora, o pai já responde. Né? Quando você clama, o pai já fala na hora. Se eu for na igreja e Deus não falar, eu vou voltar para trás. Né? Deus fala e você
Mas chega um momento na tua vida que Deus deixa você caminhar e pedalar. Para ver o que você aprendeu com Ele quando você estava no teu lado. Para ver se você vai andar com essa bicicleta como Ele ensinou. Aí você começa a pedalar e começa a falar, ei, eu já dominei a mais. Eu já aprendi a andar. Agora eu vou empinar ela. Agora eu vou pular com ela. Agora eu vou ultrapassar carro com ela. E o pai fica olhando. O pai não fala nada. Quando você cai e se borracha, o pai olha, espera você se levantar. Pega a bicicleta, logicamente, arruma ela. Ei, filho, por que você caiu? Porque eu coloquei no meu coração que eu já estava preparado a andar sozinho sem o Senhor. Quando você está fazendo bicicleta debaixo dos olhos de Deus, irmão, é diferente. Aleluia! Mas quando você começa a colocar no seu coração que você sabe andar sozinho, aí é o perigo. Glória! Jesus permitiu que Pedro caísse e cair bonito. Para que Pedro entendesse que ele conhecia Pedro melhor do que ele. Sabe o que Deus está dizendo para Pedro? Pedro, você não tem capacidade de andar na minha presença. Você só anda na minha presença pela graça de Deus. Então confia em mim, Pedro. Glória a Deus. Sabe o que é interessante, irmão? Quando o pai pega de novo aquela bicicleta, igual o filho ensina, o filho vai adquirir medo dela nela, irmão. O filho pensa agora em fazer alguma brincadeira com a bicicleta. Porque quando cai, dói. Quando cai, se rala. Quando cai, se quebra. Aí o que o pai faz? O pai pega a sua bicicleta. Fala, filho, como eu fizer, você faz. Aleluia! Sabe o que ele está falando? Jesus chegou ao discípulo e falou, aquele que quer vir para mim, tome a sua cruz. Pai! Isso. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, imita eu. O que eu fizer, você faz. Como eu andar, você anda. Como eu caminhar, você caminha. Aleluia. E sabe onde Jesus levou a cruz dele? No Gólgota. Glória! Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando, irmão? Não importa o jeito que a sua bicicleta vai chegar no céu. Chega quebrado, se beleza. Toda torta. Mas não pare de obedecer o mestre. Glória a Deus. Ainda que você caia e se borracha, levanta-te e anda. Deus. Judas foi diferente, irmão. No primeiro tombo ele abandonou a bicicleta e se enforcar. Pai! Irmão, crente não nasceu para se enforcar. Aleluia! Aleluia. Crente nasceu para levar a cruz. Aleluia! A cruz de Cristo. Aleluia. Glória. Só para eu encerrar, irmãos. Depois que eu creio. Glória a Deus. Pai, aleluia! Ô Espírito Santo, glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Irmão, Jesus falou, irmãos, que Ele é o quê? A luz do mundo. O que Jesus falou para a igreja? Vocês são sal da terra e luz Do mundo! Se Jesus é luz, você é luz. Aleluia. Porque Ele veio restaurar a imagem e a semelhança da humanidade. Aquele que segue a Cristo, irmão, ele é luz. É Deus! Porque Cristo é luz. É Deus. Aleluia. Então, onde você caminha, você leva a glória de Deus. É, Pai! Sabe por que o diabo odeia a igreja? Porque quando o diabo vê você, ele contempla o Cristo. Aleluia! Quando Jesus estava ali no madeiro, irmão, morrendo pela humanidade para restaurar o ser humano, ele iniciou, irmão, uma restauração na vida do homem. Desde a cruz até no século XXI. E quando o diabo vê o ser humano caminhando na presença de Deus, ele vê a imagem e a semelhança do É, homem Pai! restaurar. Aleluia! E aí você fala para ele, irmão, como restaurar se eu ainda peco? Engraçado pensar assim, né? Ele diz que Paulo roubou a Deus 3 vezes para ele ter um espinho na carne. E aquele espinho foi dado a ele, irmão,
para que ele não crescesse a soberba de Paulo, pela muita revelação que ele tinha da parte de Deus. Para Paulo dizer no peito, para o peito dizer: eu sou Paulo, aquele que tem intimidade com o mestre, ele revela coisas ocultas a mim. Então Deus permitia que um anjo maligno, caído, ele profetizasse a Paulo. Leia o texto. Ele profetizasse a Paulo, não tinha nada de certa enfermidade, não. Não era vez, não era calor, não. O anjo ia e pá! É Deus. Quem gosta de levar um tapa na cara do diabo, irmão? Você é servo de Cristo e levar um tapa na cara do cão? Sabe o que ele estava dizendo para Paulo? Quando o orgulho cresce no seu coração, você é digno de apanhar do capeta. Aleluia. Você é digno de ser profetizado. Porque o meu filho amado não te ensinou isso. Ele te ensinou a humilhação. Ele te ensinou a humildade. E você é a igreja. Não deixe que o cão preencha o teu coração. Paulo orava para o diabo ser afastado e ele não se afastava porque tinha legalidade na vida de Paulo. Tinha brecha. O elo de Paulo estava crescendo. E quando o cão batia, doía. E ele orava e pedia. E Deus falou: Paulo, você tem que ser fraco. Aleluia. Esse espinho na tua carne vai com você até Jesus voltar ou até você morrer, Paulo. É Deus. Porque o meu poder tem que se aperfeiçoar na fraqueza. Sabe o que é isso, irmão? Deus fez o homem para ser dependente de Deus. E quando o homem colocar alguma coisa no coração dizendo: eu sou e eu faço, ele se iguala ao diabo. Porque o diabo subiu na altura dizendo: eu me assentarei no trono do Todo-Poderoso. Ele quis se comparar com Deus. Aleluia. E nós temos que se apresentar diante de Deus como pecador. Irmão? Que Deus te poupe de colocar um espinho na tua carne. Porque tem pessoas aqui que eu sei que é retalhada pelo inimigo. Uma vez, irmão, vou contar um testemunho para vocês. Quando eu comecei no ministério, Deus me começou a usar com visões. Eu comecei a me alegrar, Deus começou a me usar. Um dia eu estava deitado na minha cama, abriu a porta da minha casa e entrou um demônio dentro do meu lar. Ele chegou no lado da minha cama, grudou no meu pescoço e disse: eu vou matar você, eu vou acabar com você. Comecei a me bater na cama e gritar. A minha esposa começou a orar por mim. Quando acendeu a luz, eu fui levantar a cama, eu estava paraplégico. Sabe o que é isso? Paraplégico. Minhas pernas, eu não sentia as minhas pernas. Comecei a orar e pedir, clamar a Deus. E as minhas pernas começou a formigar. E começou a voltar devagar. É, Pai. Fiquei um mês dormindo de luz acesa. E sabe o que Deus falou no meu coração? Quando eu crescer, o cão vai te bater. É, Pai. Um dia cheguei diante de Deus e falei: Senhor, estou cansado de apanhar. Quero bater. Aleluia. Já contei esse testemunho aqui. E Deus falou: agora você entendeu. Irmão, a humildade mostra de quem você é servo. Porque a humildade reverte a semelhança de Deus. É, Pai. Meu Deus. Glória a Deus. Eu vou parar aqui pela mensagem, porque os horários hoje foram. Mas creia aí, entendeu o que Deus quis falar nessa noite. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Se Deus tratou com Paulo, irmão, Ele trata com você também. É, Deus. E sabe por que Deus bate, irmão? Porque Ele quer ensinar você a andar em bicicleta de É, verdade. Pai. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que Deus